Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Nutrição Mineral de Plantas, conforme combinados. Estamos aqui realizando a parte 2 do assunto, adubação foliar, em mais um vídeo, uma videoaula curta também, vamos planejar em torno aí de 6, 7 minutos, né, para a gente seguir essa sequência do professor Josinaldo. Então, tratando da velocidade de absorção do floema, então a gente pode verificar que o nitrogênio na forma de ureia, aqui, né, ele, ele tem um tempo de 0,5 a 36 horas para que 50%, para que ocorra 50% da absorção. Então é muito rápido, né? Você vê alguns horticultores, né, sempre procurando nas lojas de adubos, né, a ureia, né, primeiramente porque é solúvel, né, aí eles colocam no regador, dilui no regador uma quantidade relativa lá e aplica na hortaliça. Então diz eles, olha, não passa de 3 dias não, você já vê diferença na planta. O fósforo, o P aqui, varia de 1 a 15 dias, né, o potássio de 1 a 4 dias, o cálcio 10 a 96 horas. Olha a história lá do tomateiro, né? Uma forma rápida de fornecer cálcio é uma planta deficiente, que apresenta sintomas da deficiência com o fundo preto no fruto, né? 10 a 96 horas, né? O magnésio 10 a 24 horas, o enxofre 5 a 10 dias, o cloro 1 a 4 dias, se for demais queima logo, o ferro 10 a 20 dias, o manganês 1 a 2 dias, o molibdênio 10 a 20 dias e o zinco 1 a 2 dias. Né? Então isso aqui trata-se da velocidade de absorção do floema, identificado pela pesquisa. Né? Quais são os fatores externos que interferem na velocidade de absorção do floema? Primeiramente, a molhabilidade da superfície foliar. Vocês sabem que as plantas têm folhas, né, no caule em diferentes ângulos. Né? Muitas vezes as folhas cobrem umas às outras. Imagine num pomar onde não é feita uma poda, né, de limpeza. Então, por isso que aconselha-se sempre, quando for fazer essas pulverizações, aplicações de adubos foliares, ter o cuidado, né, se a planta está podada corretamente, né, para que não se perca o produto, né, em partes da planta que não tem função nenhuma, né, o que não seja atingido, né, como por exemplo folhas sobrepostas por outras folhas. Né. Portanto, no que diz respeito à molhabilidade da superfície foliar, né, primeiramente depende do ângulo de contato entre a solução e a folha, como é que ele está sendo aplicado, né, o jato, né. Esse ângulo depende também da tensão superficial da gota e da superfície. Nós já falamos lá em hidráulica de tensão superficial da água, né? Então faz com que as moléculas sejam juntas uma da outra. Coloca uma gota d'água numa superfície lisa, como por exemplo um vidro ou uma madeira polida, e tente deslocar essa gota. Vocês vão ver que ela tenta a acompanhar, né, o deslocamento. Então, né, ela tem uma resistência à deformação. Foi isso que a gente disse lá em hidráulica, né? Então, devido à coesão dessas moléculas entre si e devido também à adesão dessas moléculas da gota com a superfície também. Então, aqui a gente está tratando de duas coisas, né? Uma, a superfície da folha e a superfície da gota d'água, né? Então, porque em geral as folhas são hidrorrepelentes à água, né? Então, quando isso acontece, que é uma característica natural das folhas, devido a essa hidrorrepelência, devido à cera que está ali, né? Quer dizer, em partes assim, poderia-se dizer que uma folha não foi preparada para absorver água, líquidos, substâncias líquidas, né? É um processo mais da raiz, né? Aí ela cria uma cera que a gente vai falar logo a seguir, né? Então usa-se substâncias surfactantes para diminuir essa hidrorrepelência à água. Então,
a substância surfactante ela quebra, né, essa resistência da tensão superficial, né? Então a gente vai ver fotos aqui a seguir sobre o fenômeno, né? Olha aqui, uma gota de água pura numa superfície, numa folha, né? Imagina que quando se adiciona a essa água, a essa calda, um produto surfactante convencional na concentração de 0,5%. Olha o comportamento da gota novamente, né? Quer dizer, ele quebra a tensão dela e ela ocupa uma maior área superficial nessa folha, né? E outros produtos aqui que nós não temos interesse aqui estar divulgando, né? Outras fotos muito bonitas aqui do comportamento das gotículas d'água, né? Então, esses hidrorrepelentes, né? Esses surfactantes, assim dizendo, né? Eles têm essa característica de melhorar a aderência do líquido. É muito conhecido aí dos aplicadores de defensivos agrícolas, né? Eles compram e adicionam nas aplicações, né? Muito bem. Então, olha aqui uma foto muito maravilhosa também, né? Que vocês podem acompanhar na apostila, lá na plataforma eu disponibilizei esse material todinho. E os fatores externos, temperatura e umidade relativa do ar. Você não vai aplicar um produto desse 12 horas do dia no sertão com evaporação intensa da ordem de 10 milímetros, né? Você não vai fazer isso. Você vai procurar as horas mais frias, principalmente da tarde, para fazer esse procedimento. Porque esses fatores externos, como temperatura e umidade do ar, ou então cai a umidade atmosférica para 14, 15%, como a gente está acostumado a dizer aqui, tu vai fazer isso aí. Não, todo esse líquido vai perder para a atmosfera, para equilibrar, né, a energia, né? Então, os fatores externos, como temperatura e umidade, afetam a velocidade do secamento da solução, né? Alta umidade ou temperatura amena aumenta a absorção. Melhor horário para adubação foliar, manhã e tarde, final da tarde, assim dizendo. Horas quentes, secamento da solução e fechamento dos estômatos. Então, esses são os fatores externos, assim dizendo, convencionais no sentido de você observar quando você vai fazer adubações foliares ou assim mesmo qualquer aplicação de defensivo, né? Nas culturas, né? Tá bom, aqui está a parte 2 do vídeo, conforme combinado, né?